Deus faz separação entre ímpios e justos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto com você. O nosso texto está em Salmo, de número 1, versículo 2, eu quero ler para você que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o salmista está querendo dizer aqui? 3 características dos salvos, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são justos, que Deus considera como justos. Então, primeiro, vamos aqui recitar o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que ele está querendo dizer? As pessoas que são justas diante de Deus, elas não andam segundo o curso deste mundo, segundo o conselho ímpio. Agora, vamos aqui. Quais são os conselhos que o mundo dá? Por exemplo, quando você é enganado, o mundo aconselha que você engane também. Quando você é traído, o mundo aconselha que você traia também. Quando alguém mente para você, o mundo aconselha que você minta também. Quando você tem uma oportunidade de se dar bem, ainda que seja injustamente, o mundo ensina que você pegue essa oportunidade e engane e se dê bem em cima daquela outra pessoa. O mundo ensina a retribuir o mal pelo mal. O mundo ensina a se vingar. O mundo ensina a odiar. Então esses são os conselhos dos ímpios, são conselhos mundanos. Então o que o salmista está dizendo? Bem-aventurado o homem, ou justos são aqueles que não andam segundo o conselho, que não vivem segundo o curso deste mundo, segundo a aparência deste mundo, segundo as ideologias ou as ideias deste mundo. O mundo que a gente vive, ele não preza pelo casamento, por exemplo, a pessoa que se casar virgem. O mundo ensina que tu tem que perder antes, tu tem que curtir antes, tu tem que se deitar com vários caras, ou tu tem que se deitar com várias mulheres, e aí depois sim tu pensa em casar. Isso é um conselho mundano. O que a Bíblia diz? Que o homem deve se casar com a sua mulher, e com ela que ele deve manter relação sexual e deve se casar virgem. Ou seja, deve se guardar para o matrimônio, deve se casar para aquele momento em que você vai, se encontrar com a sua esposa ou com seu marido, e ali você vai ter a relação com ela. Mas o mundo prega o contrário. Então são conselhos ímpios. O que o salmista está dizendo? Bem-aventurado o homem que não anda nesse caminho. A distinção dele deste mundo. Então a primeira coisa que o salmista está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando o salmista fala que não se detém no caminho dos pecadores, ele está dizendo o seguinte: que essa pessoa que nasceu de novo, ou que é justa diante de Deus, ela não caminha pelos mesmos lugares que os ímpios caminham. Ou seja, ela não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, naqueles lugares em que eles frequentam. Por exemplo, um crente, ele não frequenta um bar, ele não frequenta uma boate, ele não vai para uma festa, ele não vai para uma rave, ele não vai para um show mundano, então ele não se detém nesses caminhos, ele não vai para lá para frequentar esses caminhos ou esses lugares que os ímpios frequentam. Então a característica dele é que ele não está nesses lugares, ele não caminha no mesmo caminho que eles, ou seja, os lugares que ele frequenta não são os mesmos, não são iguais. Não são as mesmas, não são festas, não são bares, não são raves, não são esses lugares onde nós temos promiscuidade, pecado, bebida, droga. Ele não anda por esse caminho, ele anda por outros caminhos. Em termos práticos, ele prefere estar numa vida reta, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, na igreja, numa reunião de oração. Então o caminho dele é diferente, ele não se detém naquele caminho, mas ele se detém no caminho da justiça. E terceiro, ele vai dizer o seguinte: não se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso significa? São pessoas que não têm como principal amizade ímpios. Tem crente que tem. A principal amizade dele é ímpio. E a Bíblia contraria isso. A Bíblia diz que felizes ou bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Isso aqui pode ser interpretado como aquelas pessoas que têm amizades ímpias, pessoas que não querem o evangelho, pessoas que são ímpias, mas têm amizades com cristãos. Não tem como isso aqui dar certo, porque um dos dois vai influenciar. Ou o cristão influencia o ímpio, ou o ímpio influencia o cristão. E Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, 3 características aqui o salmista dá. Primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não estou dizendo aqui que o crente ele não pode ir na casa de um ímpio, visitar, fazer uma ação social ou chegar lá e dar uma palavra. Mas quando ele fala se assentar, uma pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores é para ser participante daquilo que está acontecendo ali.
ou seja, para ser participante da impiedade, para ser participante do pecado, para ser participante do erro. E o salmista está dizendo que os justos, eles não participam dessas rodas, eles não compactuam com a prática dos ímpios, eles não estão assentados nessas rodas, eles não têm amizades com ímpios. Embora nós conhecemos vários ímpios, mas eles não são nossos amigos mais próximos. O nosso amigo mais próximo são os cristãos, são pessoas que professam a mesma fé que nós. Esses são os nossos amigos, são os amigos mais próximos. Nós nos assentamos nas rodas dos justos, onde falamos sobre Cristo, sobre Deus, sobre as doutrinas, sobre os ensinos e sobre as boas coisas que Deus quer que nós falamos. Então, essas três coisas definem ou separam o justo do injusto. E aí ele vai dizer no versículo 2 que ele tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Uma quarta característica que ele dá aqui é que o salvo ou o justo, ele tem prazer na palavra de Deus. Ele gosta de ler a Bíblia, ele gosta de meditar nela, ele gosta de falar sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre as doutrinas. Então o prazer dele está nessas coisas e não nas do mundo, e não nas coisas dessa terra. Então Deus, ele faz distinção, ele separa. Como que ele faz isso? Mediante a conduta da pessoa distingue quem ela é, mostra quem ela é. E a pergunta que nós devemos fazer é: quem nós somos diante de Deus? Nós somos ímpios ou nós somos justos? Nós somos pecadores, perdidos, que não se arrependeram, ou nós somos pecadores que se arrependeram e que procuram praticar a justiça? O que faz distinção entre uma pessoa e outra diante de Deus é a conduta, é o comportamento, é o estilo de vida, é a prática dessas pessoas que vai definir quem elas são diante de Deus. Então que nós devemos tomar muito cuidado e analisar a nossa conduta diante de Deus. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Que nós venhamos pôr em prática, Senhor, a Tua Palavra, que nós possamos viver aquilo que está escrito, que venhamos, Senhor, nos distinguir, como diz a Tua Palavra, onde o Senhor diz: e verei a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Então que nós venhamos nos distinguir, nos destacar nesse mundo caído, Senhor Jesus, através das nossas atitudes. Que não viemos andar segundo o conselho dos ímpios, que não viemos nos assentar nas rodas deles, que não viemos, Senhor, viver conforme a vida deles, mas que nós possamos viver conforme a Tua Palavra, praticando a tua Palavra, o Teu ensino, a Tua reta justiça em nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoa cada uma pessoa que está assistindo esse devocional, que ela tenha um dia abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, não é inscrito, não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.